E de imediato a gente já vai para uma breve prática e a prece de Tapiritsa. Então, nos colocamos na posição de meditação, mantemos nossa coluna ereta, observamos o ar que entra e sai por nossas narinas. Trazemos toda a nossa atenção para o momento presente. Pressione seus sentimentos, suas emoções. Observe o fluxo de pensamentos, mas não os siga. Somente observe. Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal, branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta da ilusão, que é o samsara,
da libertação que é o Nirvana e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios, tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõem-se as três dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados. Possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a vida, a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, neste exato momento, o grande significado para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Taveritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos por tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Algum tempo atrás, o Rinpoche, ele produziu uma prece para o refúgio interno, uma prece dele. E essa prece do refúgio interno, que é uma prática bastante dzogchen, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte relacionada ao corpo, a segunda parte relacionada à mente, relacionada à fala, e a terceira parte relacionada à mente. Para quem tem o livro Despertando a Mente Luminosa, essa prece do Rinpoche está na página 47. E a gente vai começar hoje trazendo essa prece, porque nós vamos ingressar numa parte muito específica do Dzogchen. Nós estaremos hoje iniciando o capítulo 13, na página 175, do Maravilhas da Mente Natural, que são as 5 luzes puras, a manifestação dessas 5 luzes. E essa prece de refúgio tem uma conexão direta com a perspectiva das 5 luzes. Essa prece de refúgio diz o seguinte: o centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo, o centro da mandala vitoriosa, o nosso próprio corpo, fonte de todas as qualidades positivas, sem exceção, o centro da mandala vitoriosa, onde habita a deidade, onde habita o ser iluminado, a mandala, o centro dessa mandala, o nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas, nada fora, tudo dentro. O nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas é a vastidão que contém os 3 canais e os 5 chakras. Tomo refúgio nesse corpo de vacuidade. Hoje nós vamos olhar para as 5 luzes e, de alguma forma, os 5 chakras, na tradição tibetana, é expressão das 5 luzes puras.
Os 5 elementos são expressão das 5 luzes puras: terra, fogo, água, ar e espaço. Estão relacionados às 5 luzes: o branco, o azul, o vermelho, o amarelo e o verde. Então, essas 5 luzes, elas num aspecto absoluto, são imateriais. Num aspecto relativo, elas se manifestam como cor. E na medida em que se densifica, vai surgindo cada vez mais, a partir da ignorância, manifestações é, relativas, não absolutas. Então, como Nirmanakaya é um corpo, como Sambhogakaya é a luz, como Dharmakaya, abertura. Na fala, todas as nuvens de sofrimento e miséria reunidas são completamente dissipadas pelo vento da sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz, o aspecto Sambhogakaya. E o aspecto Dharmakaya, no pavilhão das 5 luzes de sabedoria. Irradiam-se esferas de luz não duais, clareando a escuridão das teias da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Então, lá no Despertando a Mente Luminosa, o Rinpoche traz a prática, para a prática, esses elementos Dzogchen, inclusive a perspectiva não dual das 5 luzes, as esferas de luz não duais. E em muitas práticas, essas esferas de luz não duais estão presentes e a gente utiliza essas esferas, esses tigles, recorrentemente. Então, nos yogas do sonho e do sono, né? Como pelos chakras, nas várias práticas a gente está se conectando a isso tudo. E na medida em que essas esferas de luz se expressam, se emanam, surgem a partir delas os 5 elementos, a partir delas as 5 famílias búdicas, a partir delas os 5 chakras. Então, esses aspectos, eles têm por base essas 5 luzes. Um aspecto absoluto que se relativiza. Então, num aspecto relativo, elas se expressam nisso que a gente chama de Nirmanakaya. E lá o Rinpoche inicia, então, esse capítulo introduzindo a discussão das 5 luzes. Das 5 luzes puras da mente natural surgem a dimensão imutável do corpo, a manifestação pura e incessante da fala e a mente iluminada não diludida. Não diluída, né? A mente iluminada completa, inteira. Das 5 luzes puras da mente natural surgem a dimensão imutável do corpo, como uma expressão Nirmanakaya, a manifestação pura e incessante da fala no seu aspecto Sambhogakaya, e a mente iluminada não diluída no seu aspecto Dharmakaya, né? No aspecto mais
procurando a palavra, mas no seu aspecto mais aberto, mais como o céu, né? Seu aspecto contunzampo, como abertura. A clara luz, o estado puro da mente, a base da budeidade, tem uma qualidade de clara luz, que se desenvolve na luz pura do estado natural. Esta luz é luz de arco-íris. Essa luz que surge no seu estado primordial é luz de arco-íris, não luz física. Então, quando nós falamos desse aspecto das luzes, nossa mente conhece luz enquanto luz física, que se expressa, que se emana. Então, alguns ensinamentos como sobre a clara luz, não necessariamente clara luz é luz física. Ele está falando de um outro aspecto, de um aspecto de abertura, de um aspecto de completude, não necessariamente de um aspecto de uma luz como uma lâmpada que se acende, ou de uma luz que se propaga como onda, de uma luz que tem um ponto ou um foco onde ela inicia. Esse é um ponto importante, porque clara luz não é uma luz como uma lâmpada que se acende. Clara luz permeia tudo. Então, nada está fora de clara luz. O estado puro da mente, a base da budeidade, tem uma qualidade de clara luz que se desenvolve na luz pura do estado natural. Esta luz é luz de arco-íris, não luz física. É a energia natural do estado primordial e a causa do samsara e do nirvana. É a própria base. É a própria, é Kunshi. Através do movimento dessa luz pura é que a energia interna de Rigpa, na dimensão da base primordial, as 5 luzes puras se desenvolvem e começam a aparecer. Este processo é representado pelo tigre de 5 cores, que circunda o A branco, que simboliza a condição natural primordial. Quem está olhando para a tela, tem o Pablo ali, o Pablo Booker. O Pablo tem o A, que surge no, né, que é o estado desperto primordial, e a partir dele as 5 luzes surgem como luz de arco-íris. E essa luz de arco-íris é emanação. Emanação da base, que é aberta, vazia. Esse processo é representado pelo tigre, de 5 cores, que circunda o ar branco, que simboliza a condição natural, primordial, aberta. As luzes puras das 5 cores constituem o segundo passo da produção da existência. Elas são a fonte dos 5 elementos, que são a estrutura subjacente, tanto da existência externa quanto da existência interna do indivíduo. Quando os vemos, nós os percebemos em sua forma densa, mas na realidade, a fonte dos elementos é a luz pura do estado natural. Na medida em que as coisas ou a energia se densifica, na medida em que se torna mais densa, esses aspectos da energia de Rigpa, do movimento
da base surgem como chácaras, como cores, como corpo, como matéria, num aspecto cada vez mais denso. A energia das cinco luzes puras surge na base primordial e cria e dá substância às realidades, tanto externa quanto interna. No mandala do corpo humano, esta energia da clara luz reside no coração, ergue-se através dos canais e é projetada pelos olhos. Ela é a base de toda a visão que se move da dimensão interna para a dimensão externa. Quando nós olhávamos o aspecto da visão e principalmente a relação com o espaço no Dzogchen, a relação entre o espaço secreto e o espaço externo se dá como uma projeção do espaço externo por meio dos olhos. Então, tudo é criado, tudo é gerado, samsara e nirvana, de dentro para fora, do secreto para o externo. Então, por isso os ensinamentos muitas vezes dizem: mude você e deixe o lado de fora exatamente do jeito que está. Exatamente porque nós projetamos o mundo, nós projetamos a realidade, nós projetamos as coisas. Elas são projeção de nossa mente. Nós criamos samsara, nós criamos nirvana. De acordo com a explicação tradicional, a existência externa é constituída pelo mundo na sua função de mandala exterior ou recipiente do indivíduo. A existência interna do eu ou indivíduo divide-se em interno, externo e secreto, que já vimos anteriormente. A existência de cada indivíduo se organiza em interna, externa e secreta. A existência externa do indivíduo consiste dos objetos dos cinco sentidos. E os objetos dos cinco sentidos são emanação, densificação das cinco luzes primordiais. É como elas se constituem de forma densa. A existência externa do indivíduo consiste dos objetos dos cinco sentidos, percebidos pelas cinco consciências sensoriais. Isso é um ponto importante, porque cada uma dessas luzes puras se associa a uma cor, a um sentido, a um chakra e assim sucessivamente. A existência interna é a sexta consciência sensorial. A primeira consciência sensorial, a consciência da visão, a consciência da audição, a consciência do paladar, a consciência do tato, a consciência do olfato. Mas existe uma consciência, uma sexta consciência, que reúne essas consciências. A mente, juntamente com a propriocepção ou a consciência interna do corpo. A existência secreta é o movimento dos pensamentos. A consciência interna é essa relação das consciências dos sentidos. E a consciência secreta é a consciência dos pensamentos. Quando nós estamos praticando
visualizando o turbilhão de pensamentos, o saber desses pensamentos, o olhar para esses pensamentos, praticar através, por meio dos pensamentos, essa consciência dos pensamentos é a consciência secreta. Em última análise, a divisão da existência em interna e externa baseia-se em uma visão falsa, formada pela mente conceitual a respeito da condição dualística. Na condição verdadeira, não há distinção entre interno, externo e secreto. Uma vez que o mesmo espaço vazio dá origem igualmente à existência interna e à existência externa. Assim como o ar dentro e fora de um frasco é o mesmo. Então, o aspecto interno se projeta como espaço externo. E o que Rinpoche está dizendo, não há distinção entre o espaço interno do ser e o céu aberto. É a mesma coisa, como um frasco cheio de ar com a tampa aberta. O ar de dentro, o espaço interno, não é diferente do espaço externo. Todos esses aspectos de diferenciar o interno do externo, o secreto do interno e do externo, todos esses aspectos são aspectos relativos. Em última análise, tudo é Buda. E, em sendo tudo Buda, não há diferença entre interno e externo, entre externo e secreto. É como esse frasco que o espaço interno e o espaço externo é exatamente o mesmo. Somente uma questão de perspectiva. O desenvolvimento das 5 luzes. Então, nós já entendemos que da base primordial, né, a consciência desperta, o estado natural, está lá. E a partir dele surgem esses movimentos, a partir da clara luz, surgem esses movimentos que se emanam como 5 luzes. O desenvolvimento das 5 luzes. As 5 luzes podem se desenvolver de duas formas. Dependendo de estarmos ou não presentes na consciência desperta do estado primordial. Ou seja, independe. As 5 luzes podem se desenvolver de duas formas, dependendo de estarmos ou não presentes na consciência desperta do estado primordial. Ou seja, independe se estamos ou não conscientes da natureza pura da mente. As 5 luzes estão se manifestando. Se há compreensão, as 5 luzes puras dão origem às 5 visões puras. E quais são as visões puras? E aí ele já continua. E a sabedoria começa a desenvolver o corpo puro. Deste modo, as 5 luzes puras dão origem aos 5 elementos puros, que dão origem aos 5 elementos internos, e então sucessivamente aos 5 elementos externos. Terra, fogo, água e ar como elementos externos. As 5 consciências sensoriais, paladar, tato, audição e visão. Aos 5 órgãos dos sentidos, aos 5 objetos dos sentidos, aos 5 corpos e às 5 sabedorias. Esse processo conduz ao nirvana ou à realização total e final.
Mas se houver distração e falta de compreensão, as 5 luzes se tornam densas e começam a se transformar nos 5 elementos grosseiros, e então, sim, sucessivamente, nos 5 órgãos impuros, nas 5 consciências sensoriais deludidas, nos 5 órgãos dos sentidos deludidos, e assim por diante, até finalmente dar origem aos 5 venenos, ou às 5 paixões, as 5 ações negativas e as doenças derivadas dessas. Cada paixão está conectada a uma luz, a uma determinada cor e elemento. Esse é o processo da contínua transmigração do samsara. A fonte, o primeiro passo é a ignorância, né? Quando tudo surge a partir da mente natural, a ignorância é o primeiro movimento. E uma vez que nós não temos mais a sabedoria de reconhecer absolutamente tudo como puro, nós geramos apego ou aversão. E geramos apego por aquilo que amamos, aquilo que gostamos, aquilo que desejamos. Ao mesmo tempo que o não reconhecimento de que não há diferença entre nós e aquilo que se identifica, gera o apego. Ou a raiva, como uma negação desse movimento. E é, a partir desses 3 venenos, o veneno da ignorância, que não permite reconhecer a identidade, a geração do apego, quando reconheço algo como não eu, ou como diferente de mim e gosto, então eu gero o apego. Ou o terceiro veneno, a raiva, na medida em que não me identifico com algo a partir da ignorância, eu gero raiva em relação àquilo. Agora, se eu desejo algo e não consegui, gerei a raiva e outro consegue aquilo que eu gostaria, imediatamente eu gero a inveja como um quarto veneno. E se eu desejo algo e consegui e tenho para mim, imediatamente eu fico orgulhoso daquilo que eu conquistei, daquilo que eu consegui, que já era fruto do desejo. Então, as 5 luzes puras, elas vão gerando todos os aspectos do pensamento tibetano e tudo que se deriva a partir dessas 5 luzes, tanto no aspecto puro, como no aspecto impuro ou no aspecto deludido, se tornando, de um lado, as 5 sabedorias, de um outro lado, os 5 venenos, como emanação dessas luzes puras. Samsara e Nirvana são gerados a partir desse movimento das 5 luzes puras. Dois ensinamentos Dzogchen sobre as 5 luzes. No Shanshun Nyongyud, há 2 ensinamentos sobre as 5 luzes puras, com abordagens levemente diferentes. Um encontra-se no União dos 4 chakras e o outro no espelho da mente luminosa. A união dos 4 chakras.
Nesse ensinamento, o primeiro chakra é o chakra ou roda da base primordial. A menos que compreendamos o chakra da base primordial, não poderemos compreender como as três dimensões da realização, os três corpos, os três kayas, Sambhogakaya, Nirmanakaya e Dharmakaya, são aperfeiçoados na base primordial e, portanto, não conseguiremos obter a realização. Então, o primeiro chakra, ou a primeira roda, é a base primordial. A menos que compreendamos o chakra da base primordial, não poderemos compreender como as três dimensões da realização são aperfeiçoadas na base primordial. Portanto, não conseguiremos obter a realização. Nós precisamos compreender o chakra da base primordial, o espaço aberto, Kunshi. O segundo chakra é a roda da realização e da ilusão. A menos que compreendamos esse chakra, não poderemos compreender como Sansara e Nirvana são aperfeiçoados na base primordial. Como o Sansara se origina a partir da distração com os pensamentos ilusórios. E o Nirvana surge da percepção correta. E qual é a percepção correta? É a percepção não mediada pela ignorância. A percepção mediada pela ignorância gera o samsara. A percepção aberta, pura, gera o nirvana. Sansara e nirvana são gerados, surgem a partir da base primordial, a distração. Quando nós nos distraímos com os movimentos da mente, com os pensamentos, com tudo que surge, imediatamente nós entramos num ciclo chamado samsara. O terceiro chakra é a roda dos pontos do corpo, veias, canais, centros de energia. A menos que compreendamos como os pontos do corpo físico se relacionam, não conseguiremos obter a realização nesse corpo em particular e alcançar a liberação nessa existência. O quarto chakra é a roda do estado intermediário, o bardo. A menos que o compreendamos, não seremos capazes de manter a presença depois da morte e alcançar a realização no bardo da clara luz. O chakra que nos interessa aqui é o segundo chakra. E como o processo que conduz ao nirvana se desenvolve através da compreensão das cinco luzes puras. Assim como o processo do samsara se desenvolve pela falta de compreensão delas. Esse chakra também é associado com uma explicação de como a existência deriva das cinco luzes puras. Então, a base, o ponto de partida são as cinco luzes puras. E a partir dessas cinco luzes puras, todo o universo surge no seu aspecto luminoso e no seu aspecto sansárico. Então, essas cinco luzes puras, no aspecto luminoso, são as cinco sabedorias, que dão origem às cinco famílias búdicas,
que no seu aspecto luminoso geram as cinco famílias, as cinco luzes, né? As cinco sabedorias e os não obscurecimentos. No processo do nirvana, a vacuidade do estado primordial dá origem às cinco luzes puras. Cada luz é fonte de energia pura de um elemento. Quando a gente faz uma prática tântrica, quando nós vamos purificar um elemento, quando nós fazemos uma visualização, muitas vezes nós dizemos o fogo do estado desperto primordial. Qual é o fogo do estado desperto primordial? É a luz vermelha, é a luz pura, que no estado relativo se densifica como fogo, que na perspectiva pura da base de Kunshi se manifesta como essa luz que nós identificamos com o vermelho e com todas as características que traz o vermelho, e que também é a sabedoria discriminativa, como uma sabedoria, é, como expressão de sabedoria, e que, como família búdica, se caracteriza pela magnetização, pela atração. Então, o vermelho nos atrai, o vermelho chama a atenção, ao mesmo tempo que ele recorda o fogo, ele também traz todos os aspectos dessa luz pura. As cinco luzes puras dão origem as cinco sabedorias e o não obscurecimento. Eu estava ali no processo. Cada luz é fonte de energia pura de cada elemento. Essas cinco luzes essenciais dão origem às cinco sabedorias claras dos elementos. A luz pura branca, a sabedoria da vacuidade, associada ao elemento espaço. A luz pura verde, a sabedoria da equanimidade ou identidade, associada ao elemento ar. A luz pura verde, a luz pura vermelha, a sabedoria do discernimento, discriminativa, associada ao elemento fogo. A luz pura azul, a sabedoria da atividade, associada ao elemento água. A luz pura amarela, a sabedoria como espelho, tudo que está dentro está fora, associada ao elemento terra, ao metal, ao elemento mais duro, o amarelo. Estas sabedorias são as luzes claras das cinco famílias do Sambhogakaya, das cinco famílias búdicas. Na sua forma pura, os cinco elementos são a causa do corpo ou dimensão pura do Sambhogakaya. Na sua forma impura, eles constituem o nosso corpo físico e a dimensão da matéria. Na medida em que se torna denso, a matéria se forma, surge e se apresenta. Todos os elementos baseiam-se no elemento espaço, e cada elemento contém dentro de si mesmo os espaços de todos os outros elementos. Esse é um ponto muito importante, porque senão a gente cai na perspectiva dualística, de que quando luz vermelha emana, é só elemento fogo, é só sabedoria discriminativa, é só família de deidades vermelhas. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos para todos esses aspectos como pequenos núcleos, ainda assim
as sabedorias, as luzes puras, elas se interconectam e há espaço entre elas para todas elas. Então é não dual, não há ruptura, não há separação. Todos os elementos baseiam-se no elemento espaço e cada elemento contém dentro de si mesmo os espaços de todos os outros elementos. Esses espaços estão conectados com 5 dakines, ou deusas dos 5 elementos, a dakine do espaço, a dakine do vento, a dakine do fogo, a dakine da água e a dakine da terra. No sentido relativo, essa Dakini se expressa como uma deidade feminina que dança, que se movimenta, que tem uma série de características. No seu aspecto absoluto, é a pura luz, é a clara luz, é a emanação da clara luz. As 5 luzes puras têm a qualidade de não obscurecimento. A luminosa luz pura amarela tem a qualidade positiva e estável da imutabilidade. Por quê? Elemento terra denso. Sempre que nós tratamos do elemento terra, nós estamos tratando de coisas estáveis, mais fixas. Então, a luz pura amarela diz daquilo que é mais fixo, daquilo que é imutável, o elemento terra. A luminosa luz azul tem a qualidade positiva da paz. A luminosa luz pura vermelha tem a qualidade do não obscurecimento do resultado. A luminosa luz pura verde tem a qualidade positiva das ações afirmativas sem obscurecimento. A luminosa luz pura branca tem a qualidade positiva do não obscurecimento do benefício e relacionada diretamente aos aspectos compassivos. Então, cada luz pura gera uma família búdica, gera uma família de Sambhogakaya, como Rinpoche chama, a partir do seu aspecto luminoso. Do seu aspecto impuro, e 5 venenos. Cada uma se associa e a partir dali surgem os venenos. O processo, não, perdão, do benefício. 5 luzes puras e o corpo. Como isso se manifesta como corpo? As 5 luzes puras dão origem aos 5 elementos internos, que são a base fundamental da existência do corpo no estado puro. A luz pura branca, do elemento espaço, dá origem à mente e aos canais do coração. A luz pura verde, do elemento ar, dá origem ao vento interno, à respiração. A luz pura vermelha, do elemento fogo, dá origem ao calor do corpo. A luz do elemento água dá origem à circulação do sangue. A luz pura amarela, do elemento terra, dá origem aos tecidos, aos ossos, à carne, a tudo aquilo que tem dureza no corpo. As 5 luzes puras se conectam com o elemento, com o espaço interno, mente e coração, o externo, o elemento ar interno, pela respiração e o externo, o elemento fogo interno, pelo calor do fogo e externo, o elemento água interno, os líquidos do corpo e o externo, e o elemento terra interno, tecidos do corpo e o elemento externo,
a terra densa. Ou seja, cada uma dessas luzes gera um elemento interno que se expressa externamente num aspecto de densificação que passa objetivamente, né, por cada um dos venenos, densificando e gerando, num aspecto nirmanakaya dessa existência, tudo aquilo com o que nós convivemos, tudo aquilo que nós experimentamos. Então, quando nós falamos de corpo de arco-íris, quando nós chegamos nesse tema de corpo de arco-íris, o mestre realizado, ele tem total domínio de tudo aquilo que as luzes puras geraram por meio dos venenos, por meio dos processos deludidos. E nada mais faz do que desfazer esse caminho, voltando à natureza pura da mente em todos os aspectos. Então, esse corpo simplesmente se dissolve nas 5 luzes puras, gerando o que é chamado no Dzogchen de corpo de arco-íris. Então, cada uma dessas luzes puras que emanam ou que surgem na base primordial geram todo o samsara e todo o nirvana. Então, para nós, bons, conhecendo toda essa perspectiva e conhecendo um pouco dessa cosmovisão, cosmologia, nós conseguimos compreender um pouco mais esse aspecto da abertura desse A como consciência desperta, como natureza pura da mente, a partir do qual surge Sansara e Nirvana. Num aspecto absoluto, para além de Sansara e Nirvana, mas num aspecto absoluto, naquilo que nós somos capazes de compreender, um aspecto do Nirvana. Num aspecto relativo, todo o Sansara. E tanto Sansara como Nirvana irrompem de um mesmo espaço, de um mesmo lugar, a mente natural, a abertura. Então, essas 5 luzes, elas emanam da base que é vazia, que é sem raiz, de Kunshi. E a partir dessa emanação, em aspectos distintos, um aspecto deludido, gerando samsara, num aspecto puro, gerando e promovendo o nirvana. Por isso, um praticante Dzogchen vai dizer que não há distinção entre nirvana e samsara, porque ambos, tanto samsara como nirvana, são emanações. São emanações dessa mente desperta no estado natural. Alguém gostaria de usar a palavra? Trazer algum comentário? O livro Maravilhas da Mente Natural, ele é um livro muito técnico, né? Na perspectiva Dzogchen. Ele é bastante técnico, então ele traz elementos densos para a discussão, né? Boa Gabriela. noite. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Oh, Uma dúvida que eu tenho é sobre a localização, assim, mais ou menos física, né? São 5 chakras, né? Porque sim. eu tenho mais aquele conhecimento dos chakras indianos.
E aí me confunde um pouco a localização, até para a gente fazer as visualizações. Os chakras, eles são, dentro da perspectiva, eles estão presentes na perspectiva da medicina tibetana, né? E eles têm localizações dadas, mas o que o Rinpoche diz que o mais importante é perceber esse lugar, essa energia, do que propriamente a gente focar tanto num local. Eu vou passar pelos cinco, dando referências de local e cor. Agora, muito importante, essa referência e cor, ela não é estática, porque vai depender da prática. Então, pode ser que numa determinada prática, uma cor mude, esteja num outro lugar, represente um outro elemento. Então, de modo geral, o chakra da cabeça, ele é marcado por um espaço ou um tigre branco na altura dos olhos, ao mais alto que os olhos, mas dentro da cabeça, como uma esfera, como um corlo, como uma roda. Quando a gente olha as lâminas da medicina tibetana, nós vamos ver que cada chácara é como se fosse um guarda-chuvinha de canais. E esses canais se espalham por todo o corpo a partir desse chácara. Então, nós vamos ver o canal central, que nós conhecemos já bem de várias práticas, os dois canais laterais, né? O Kiagma e o Roma, né? Que são os canais laterais, o vermelho do lado esquerdo, o branco do lado direito, e o Una, que é o azul, central. Esses três canais são os canais principais da prática. E os chakras, eles se desenvolvem, estão desenvolvidos no decorrer dos canais. Existem algumas lâminas da medicina tibetana que vão mostrar como esses canais vão se entrecruzando pelos chakras, e algumas tradições mostram eles até mesmo paralelos. O chácara da cabeça, ele contém não só essa esfera de luz, mas toda a região da cabeça, inclusive com uma abertura no topo da cabeça, onde o canal central se abre em direção ao espaço. E nessa região, o chácara que fica um pouco acima dos olhos, na cor branca, como uma esfera de luz. Sistema indiano vai ter uma outra perspectiva em relação aos chakras, porque são sete, estão em localizações um pouquinho diferentes. Como nós estamos já entrando nos yogas do sonho e do sono, porque de alguma forma esse é um assunto que se conecta às duas práticas, seja o Maravilhas da Mente Natural, seja yogas do sonho e do sono, né, só fazendo aqui a sequência, esse chácara, ele vai ser marcado por uma esfera de cor branca. Mais ou menos 2 dedos de onde o ombro se conecta ao pescoço, no centro, aqui onde os homens têm o pomo de Adão, como assim chamamos, mais ou menos nessa região, nós vamos ter uma esfera de luz vermelha. E essa esfera de luz vermelha, das 5 luzes puras, primordiais, a luz vermelha representando a fala, representando o elemento fogo, a esfera de luz branca representando o elemento espaço, a esfera de luz vermelha, a fala, representando o elemento fogo, né, na garganta. No coração, nós vamos ter uma esfera de luz azul, corlo, o chácara do coração, associado de modo geral ao elemento
água. Porque, de modo geral, nós vamos fazer Tsalum dentro do sistema ensinado pela tradição Bon, e no Tsalum, não necessariamente, naquela prática, o chakra será visualizado dessa cor ou será associado a esse elemento. De modo geral, no coração, no elemento água, nós temos essa esfera de luz azul. Muitas vezes, essa esfera de luz azul do coração estará associada ao elemento espaço. Também é possível. Tanto é que nós vamos ver muitas deidades associadas ao elemento espaço na cor azul ou na cor branca. Esses ensinamentos coexistem. Esses ensinamentos coexistem. De modo geral, no coração, nós vamos visualizar o chákra do coração associado ao elemento água na cor azul ou ao elemento espaço. Também daí na cor azul. No umbigo, exatamente no umbigo, um chákra de cor amarela, uma esfera de luz amarela, associado ao elemento terra. Então, o chákra do umbigo se associa ao elemento terra, né, e toda a conexão com o corpo. A 4 dedos abaixo do umbigo, mas pode fazer mais ou menos a altura da sua mão, 4 dedos abaixo do umbigo, embaixo desses 4 dedos, nós temos o que nós chamamos de chákra secreto. O chákra secreto, ele tem a cor verde, a cor do elemento ar. É o chákra da atividade, do movimento. É o chákra que nos impulsiona. É o chákra sexual, né? É o chákra do desejo também. É o chákra. Cada um desses chakras também nos conecta a um reino, a um veneno. E dentro do sistema, nós vamos ter também 2 chakras na sola dos pés. Esses 2 chakras da sola dos pés nos conectam ao reino dos infernos. Então, assim como os 5 venenos, as 5 luzes geram os 5 venenos, e esses 5 venenos geram, ou na sua densificação das 5 luzes, geram o corpo, o corpo, e no corpo os chakras estão presentes, todo samsara e nirvana está presente, todas essas emanações das 5 luzes estão no nosso corpo. Por isso, nós começamos a prática de hoje recordando o refúgio interno que o Rinpoche propõe no Despertando a Mente Luminosa, principalmente lá. Agora, relendo, talvez faça um pouco mais de sentido. O centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo, fonte de todas as qualidades positivas sem exceção, é a vastidão que contém os 3 canais centrais e os 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Todas as nuvens de sofrimento e miséria reunidas são completamente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Do pavilhão das 5 luzes de sabedoria irradiam-se esferas de luz não duais. Do pavilhão das 5 luzes de sabedoria. Qual é o pavilhão das 5 luzes de sabedoria? A base. Irradiam esferas de luz não duais, clareando a escuridão da teia da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. O nosso corpo físico, o corpo humano, ou o corpo de todos os seres,
é a expressão da mente, é a emanação da mente. E, como tal, é também emanação das cinco luzes. Todo samsara e todo nirvana é emanação das cinco luzes puras. No aspecto deludido, formando samsara. Num aspecto puro, formando nirvana. Então, Gabriela, associando as luzes, as cores, nós falamos de 5 chakras, mais um. 5 chakras: testa, garganta, coração, umbigo, chakra secreto e sola dos pés. Cada um desses chakras associa-se uma sabedoria, associa-se um reino. Sola dos pés, infernos. Chakra secreto, inferno, raiva, sola dos pés. Chakra secreto, associado ao reino dos fantasmas famintos. Então, o reino dos fantasmas famintos é marcado pelo apego, e raiva e apego são os venenos mais densos. Umbigo, associado ao reino dos animais, e é o terceiro veneno mais denso, que é a ignorância, né? E que é os 3 venenos mais densos, mais difíceis de remover, mais difíceis de purificar, geram esses 3 reinos inferiores: reino dos infernos, fantasmas famintos e animais. No coração, o elemento água. O veneno associado ao chakra do coração é o veneno da inveja, o veneno dos ciúmes. E o que gera esse veneno dos ciúmes somos nós, os seres humanos. O veneno que nos marca não é a raiva, nós temos raiva. Não é o apego, nós passamos pelo apego. Não é só a ignorância, nós passamos pela ignorância, mas é o veneno mais sutil, que é o veneno da inveja, é o veneno dos ciúmes. Isso marca o reino dos humanos. Outro chakra, o chakra da garganta, ele marca o reino dos semideuses. É o chakra do orgulho. Tenzin Wangyal Rinpoche diz que é aí que reside a semente das guerras. Não é na raiva, é no orgulho. É a partir do orgulho que os semideuses agem. E eles estão em constante guerra com os deuses, com os humanos. Os semideuses estão ali e agem a partir do orgulho. E no topo da cabeça, o chakra do topo da cabeça, associado ao reino dos deuses, essa esfera de luz branca. E o reino dos deuses é o prazer de todos os venenos. É o prazer do apego, é o prazer da raiva, é o prazer da ignorância, é o prazer do orgulho, o prazer da inveja. Os deuses têm prazer nos venenos. É o reino dos prazeres, das coisas agradáveis. E nós transitamos o tempo todo por esses chakras, transitamos o tempo todo por esses venenos. E agora, já passando para os yogas dos sonhos, a Andrea vai ter um trabalhão depois para editar onde terminou Maravilhas da Mente Natural, onde começou Yogas do Sonho e do Sono. Passando agora para os yogas do sonho e do sono, cada um dos chakras é uma porta dessa mandala.
Quem ficou desde o Maravilhas da Mente Natural, nós estávamos falando do corpo como mandala. Então, cada um desses chakras é uma porta para a gente adentrar nesse aspecto onírico, nesse aspecto maravilhoso dos sonhos. Então, na prática, nós aprenderemos a usar 4 portas para acessar essa mandala. Pelo topo da cabeça, pela garganta, pelo coração ou pelo chakra secreto. E aqui é importante, porque eu falei de 5 cores, das cores dos chakras, mas nos yogas do sonho e do sono, por exemplo, o chakra secreto não é verde, é negro, luminoso. Nós visualizamos ele de uma outra forma e usamos a experiência dele na visualização para adentrar na, no, no, nos sonhos mais densos. Porque cada um desses 4 chakras que nós usamos nos yogas do sonho e do sono estão relacionados às 4 ações búdicas. A ação de poder, de pacificar, de incrementar e a ação irada. Na garganta, a ação pacificadora, no coração, a ação de poder, na testa, a ação incrementadora e no chakra secreto, a ação irada. Quando nós estudamos os mandalas tibetanos, os mandalas têm 4 portas. Cada uma das direções está associado a uma ação búdica. E em cada uma das direções residem as deidades daquelas ações. Ação de poder, pacificar, incrementar ou irada. Então, o nosso corpo é essa mandala vitoriosa. Tudo está nele. Tudo está nele. A saída está nele. A oportunidade da iluminação está nele, não fora. E esse é um aspecto muito interessante disso tudo. Porque está tão nele que somente ele tem a capacidade de nos conectar à nossa mente, ao vazio. E mais que isso, somente ele tem a capacidade de nos conectar ao presente. Então, quando nós queremos estar presente em algum lugar, nós vamos buscar essa presença em nosso corpo. E aí as maravilhas dos ensinamentos de Tenzin Wangyal Rinpoche tocam exatamente aqui. Quando uma de suas práticas principais que ele nos ensina o tempo todo é refúgio interno. Na dúvida, tome refúgio em você mesmo. Como um praticante Dzogchen, como um praticante aluno de Tenzin Wangyal Rinpoche, nós tomamos refúgio em nosso corpo, em nossa fala, em nossa mente. É o espaço mais seguro. É o refúgio interno.
o corpo iluminado, a mente iluminada e a fala iluminada. Então, de algum modo, esses aspectos trazem, a partir de vários elementos, essa conexão com o corpo. E tanto yogas do sonho como yogas do sono, tudo isso pressupõe a conexão com o corpo. O corpo como caminho, o corpo como instrumento, elemento capaz de conduzir para a iluminação. O corpo no seu aspecto externo, no seu aspecto interno e no seu aspecto secreto. Então é ele que nos conecta ao presente. É ele que nos conecta ao aqui e agora. Isso é tão certo que às vezes a gente está devaneando, a gente bate em alguém do lado e diz assim, me belisca para saber se eu não estou sonhando. Quer dizer, me traz de volta para o meu corpo. Porque é ele que está presente, né? É ele que me conecta ao presente. Vamos. Alguém ainda. Gabriela, respondi ou falei demais e baguncei tudo? Sim, tá ótimo. Muito, muito ótima explicação. Ajudou bastante. Muito obrigada. Nada, à disposição. Bom, vamos fazer aqui só um corte rápido da Maravilhas da Mente Natural, quase meia hora de atraso, e vamos passar já para os yogas do sonho e do sono. E como nós estivemos até agora tratando das cinco luzes e como elas se expressam, e nós entendemos o nosso corpo como essa mandala, nós vamos fazer a prática do refúgio interno.